Então, se liga aí que é a hora da revisão. Aí. Muito bem. Vou escolher aqui um problema que é... vou aqui escolher um problema bem básico. Vamos supor que você queira fazer a seguinte integral. Né? Integral de 0 até 1, né? De x dx. Tá? A mais básica de todas, uma das mais básicas, na verdade, né? Só pede para a função constante. Então, vamos analisar. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui vai ser um pouco diferente de só aplicar a fórmula, né? Porque aí, senão, fica bobo demais. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, ó. Antes de fazer a integral diretamente aqui, vamos pegar esse cara e vamos chamar ele de f de x igual a x, né? A função é esse cara aqui, tá? E vamos anotar aqui o intervalo onde esse cara está sendo avaliado, de 0 até 1, ok? O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse cara, vamos fazer essa função no gráfico aqui. Aí vamos relembrar já gráfico. A gente vai usar gráfico direto, hein, pessoal? Vamos relembrar isso aí. Então, tem aqui y, tem aqui x. A função afim, como é que eu acho essa função, professor? Isso aqui é uma função do tipo afim, né? Função uma reta. Como é que eu faço isso? Quem não tem afinidade com construção de funções tem que relembrar lá do período pré-socrático do ensino da matemática, do começo. Né? Quem não lembra? Aí você pega aqui, ó, você faz o quê? Você constrói uma tabelinha, sem vergonha, né? Precisa ter vergonha de relembrar, não. Coloca o x aqui, coloca o y aqui. E vai substituindo valores, né? Por exemplo, quando x for 0, vamos pegar antes disso. Vamos pegar de menos 1. Quando x for menos 1, y é quanto? Eu sei lá, professor. Ora, você sabe, é só substituir dentro da função. Quando você substitui x igual a menos 1 aqui, equivale a colocar menos 1 no lugar desse x. Então, o y vai ser igual a menos 1 também. Então, aqui é menos 1. Então, você vai lá, ó, construiu o primeiro ponto. O primeiro ponto está bem aqui. X menos 1, y menos 1. Pegou, conecta os dois pontos. Aqui o primeiro pontinho. Aí você faz o quê? Precisa de mais pontos, né? Você precisa de mais pontos porque é uma reta, você precisa de pelo menos 2 pontos ou mais para poder, ou 2 pontos e um coeficiente angular para poder fazer o desenho dela. Se você não soubesse, né? É claro que eu sei que vocês sabem. O próximo ponto que eu vou pegar vai ser o ponto 0 aqui, o x igual a 0. Quando o x for 0, substitui x igual a 0 aqui dentro, equivale a substituir x0 aqui, vai dar 0. Então, você tem mais um 0 aqui. Opa, o outro ponto é a origem. Vem aqui. Ponto 0, 0. E depois, pegar mais um ponto. Como no caso o intervalo está indo de 0 até 1, eu vou só até 1 mesmo. Então, quando x for 1, o nosso y vai ser 1. De acordo com o que a gente está vendo aqui, a gente percebeu que essa função, para cada valor de x que eu coloco dentro dele, o y me devolve, a função me devolve o próprio número. Né? Por isso que chama função afim. Então, aqui no caso, quando for 1, aqui também é 1. Então, agora a gente pode conectar esse pessoal aí, né? E vou conectar esse pessoal por meio dessa reta. Tá? Se a gente continuasse fazendo pontes aqui, ia ser isso que ia aparecer, tá? Muito bem. Agora, o que a gente quer calcular?
a gente quer integral de 0 até 1 abaixo dessa função. E nada mais é do que isso aqui, pessoal, ó, que a gente quer. Ó. Essa área aqui. Ó. Essa áreazinha desse triângulozinho que a gente quer aqui. Aí você vai dizer, professor, depois que a gente tem o gráfico, não precisa da integral para poder fazer, né? Claro que não precisa, porque você conhece a forma da área de um triângulo, né? Provavelmente foi a primeira coisa que você aprendeu depois de andar, né? Lá no começo do período, do início de tudo, né? Da matemática da sua vida. Então, esse carinha nada mais é do que isso aqui, ó. A altura do triângulo, quanto é a altura do triângulo? É esse pedaço aqui. É 1. Então, daqui para cá é 1. E a base é 1 também, porque daqui para cá é 1. Então, 1 menos 0 vai dar 1. Então, daqui para cá também é 1. Então, a área desse carinho, a área é a base vezes a altura dividido por 2. Então, nesse caso aí, vai ser 1 meio. Né? 1 vezes 1, 1. Dividido por 2, 1 meio. Então, essa integral, pessoal, tem que dar meio. Tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Agora que a gente lembrou que a integral é a área e a gente sabe disso aqui, vamos ver como é que aparece esse meio na história, no ponto de vista integral. Esse carinha aqui, né? Por ele ser um polinômio, tá? O polinômio nada mais é do que uma coisa desse tipo aqui, ó, x elevado a n. Tá? Existe uma regra de integração, que aí eu não vou demonstrar aqui, porque aí também seria ficar muito pesado. Talvez seja mais fácil mostrar do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas a regra de integração, no caso, para funções polinomiais no intervalo contínuo, no caso, é simples. Tá? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Se a função, no caso, a integral for indefinida, apareceria uma constante aqui. No nosso caso, como a nossa integral é definida, não vai ter constante. Então, quando eu resolver a integral, eu tenho que usar essa formulinha, que nada mais é do que calcular essa areazinha. Tá? Então, vou fazer. Vou fazer de uma cor diferente. Integral de 0 até 1 de x dx vai ser igual a x elevado a n mais 1. N é o grau do polinômio. Nesse caso aqui, ó, vocês não estão vendo. Mas aqui tem um bem aqui, ó. A potência. Então, x elevado a n vai ficar x elevado a n mais 1. Então, 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Avaliado, intervalo de 0 até 1. Tá? Esses aqui são os limites de integração. Essa é a notação que a gente utiliza. Bem, estou colorindo um pouco para ficar mais didático, tá? Coisa que eu não consigo fazer muito, mas hoje parece que está dando certo. Então, x elevado a 1 mais 1 vai ficar x ao quadrado. Dividido por 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 até 1. Então, no caso do teorema fundamental, no caso do cálculo, tá? Ele diz o seguinte, que uma integral de a até b de f de x dx da função nada mais é do que a sua diferença entre primitivas para cada intervalo. Então, ou seja, f de b menos f de a. Quem é f de b e quem é f de a é o resultado da integral aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Então, eu tenho que avaliar esse cara aqui, ó, nesse intervalo. Ou seja, essa integral vai ser, ela vai ser a seguinte, vai ser 1
ao quadrado dividido por 2, que seria o valor avaliado em B, ó, que é, no caso, o 1, né? O A é 0, menos o valor da função avaliado em A. Esse cara aqui vai dar 0, sobra só 1 elevado ao quadrado dividido por 2, que dá meio. Que é nada mais, nada menos do que o resultado que a gente já tinha achado de forma geométrica. Tá bom?